Que nos acompanham também pela internet, sejam muito bem-vindos. Lembrando que nossos recados, nossa programação encontra-se sempre no nosso mural e também no nosso site. Com relação à nossa viagem, ainda tem os últimos lugares, né? Que vai acontecer agora no dia 15 de novembro. Então, quem tiver interesse, é só estar conversando com o responsável do dia. Bom, basicamente é isso, né? Assim, acho que não tem nenhum outro recadinho novo. Só lembrar também do trabalho social, né? Que acontece no primeiro e terceiro sábado do mês, às 9 horas, que é um curso de apoio à gestante, onde se realiza palestras sobre os cuidados durante a gravidez e com o bebê. Aí, no final do curso, vai ser feita uma doação do enxovalzinho do bebê. Então, quem tiver alguém que queira estar participando, tá? Bom, então, nesse momento, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradeçamos pela vida, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos. E assim, vamos sentindo essa energia que vem do alto, adentrando pelo nosso coronário e harmonizando todos os nossos centros de força, nos mantendo assim, num perfeito estado de saúde física e emocional. Nesse momento, vamos deixar lá do lado de fora todas as perturbações, para que possamos aproveitar ao máximo essa sensação de bem-estar e tudo que nos será passado hoje. Aproveitando essa energia que tanto nos conforta e nos renova. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o Mauro vai falar com a gente sobre Cuide da Sua Saúde, né? Do livro Para Uso Diário, de Raul Teixeira. Bom dia, gente. Que bom, né? Que bom que é um bom dia, realmente. Muitas vezes nós acordamos e deixamos de lado as verdadeiras causas que nos traz para um bom dia. Porque eu acordo já pensando no que eu vou fazer, nos problemas que eu tenho, nas contas que eu tenho que pagar, as dificuldades, né, de como resolver esses problemas. E a somatória de tudo isso nos faz esquecer um bom dia. Nos faz deixar de lado a sensação de louvor que temos que dar, obrigado, querido, para o Criador. Pois a cada novo amanhecer é mais uma oportunidade bendita que o Pai, através da sua misericórdia divina, nos oferece. Ao deitarmos, ao cerrarmos os nossos olhos físicos, nós não sabemos se vamos acordar. Mas vamos sim, fica tranquila, tá? A gente vai acordar. Tá ligado? Alô? Tá... Que bom. Que seja um bom dia, realmente, a todos os nossos amigos da internet, que a partir de agora vamos falar em Libras para vocês estarem conosco juntos. Né? Então, meus queridos, é exatamente nesta maneira de termos esse espírito alegre dentro de nós. Pois tudo isso que nós comentamos, né, os problemas, as dores, as dificuldades, quem não os tem? Nós estamos no planeta Terra, nós estamos aqui nessa jornada, lapidando, burilando o nosso ser, e com isso o que acontece? Acontece, de repente, nós esquecemos e só trazemos para o nosso interior pensamentos deletérios, de dúvidas, de incertezas, como será o amanhã? E aí a gente começa a trabalhar esta ideia desta mente, este pensamento estranho em nós, e paralelamente a isso que nós atraímos companheiros nossos do outro lado, que também sofrem as mesmas dificuldades que a gente. É lógico que eles não vão ter problema de pagar as contas, porque eles não estão mais aqui. Mas eles têm contas a pagar, não tem? Existe uma diferença, gente? Aqui eu pago as contas, né? Que eu comprei não sei o quê, eu faço uma dívida, faço uma prestação, pago em 10, 15, 20 vezes, a perder de vista, mas eu tenho que arcar com esse meu compromisso.
Ao passo que, com o outro lado da história, vamos trocar de microfone? Tem microfone para testar os microfones? Bacana. E aí a gente percebe o quanto que é importante termos um direcionamento próprio para as coisas. Um foco direcionado. Então, porque se eu penso, como diria o grande filósofo francês, logo eu existo. E esse pensamento me leva a locais aos quais eu estou o quê? Focado. Então, se eu penso num problema, eu começo a transformar esse problema em algo enorme. Porque eu desvio o meu foco de atenção e este pensamento acaba transformando até, eu plasmo isso em minha volta, e o pior ainda, quando eu plasmo isso em mim. Aí o meu corpo começa a ter uma reação. Devem estar pensando, puxa vida, a Patrícia falou que ia falar de cuidar da saúde, ele está falando de pensamento, que o cara não estudou a palestra, provavelmente foi isso, né? Não, gente, porque nós sabemos que até a ciência se encontra já neste patamar de que em torno de 70% a 80% dos problemas físicos que ocorrem conosco, as chamadas doenças, a doença é fruto de nós, das nossas ações e, principalmente, dos nossos pensamentos. Aquilo que a ciência chama de psicossomático. Vai somatizando o problema. Eu tenho uma dor aqui que você não sabe o que está falando. Pois é, né? Certa feita, quando indagado por uma senhora, Chico Xavier estava lá no seu centro, e ela era uma daquelas assíduas colaboradoras que acordava cedo, chegava lá, tirava o pozinho de tudo, varria o chão, deixava florzinha. Sabe aquelas pessoas que é bem bacana, que se dedica de corpo e alma para a causa, pela casa. E ela chegou, Chico, olha, eu minha vida toda aqui me dediquei, procurei sempre seguir um caminho reto, nunca tive nenhum vício. Essa tocinha que eu tenho, que desde a infância, eu não sei o que é isso, eu que nunca fumei, com essa tocinha. Pois é, minha filha, nesta encarnação não. Então nós trazemos também, registrado no nosso corpo perispiritual, algo que nós causamos a nós num pretérito, que vai se somando, e na medida em que eu direciono o meu pensamento para os problemas, eles não se tornam maiores. É impressionante isso. Eu tenho que pagar aquele problema. Daí acaba tendo dificuldade de resolver a questão, você fica nervoso, você fica histérico, você começa a não enxergar. Sabe aqueles cavalos que usam o cabresto, que se fala que não consegue enxergar a não ser uma linha reta de ver aquele problema, e eu enxergo o problema e a coisa vai crescendo. Nós temos dentro do nosso cérebro, bem no meio do nosso cérebro, não é a pineal ficou um pouquinho mais para trás, mas nós temos no meio do nosso cérebro o sistema límbico profundo, é do tamanho de uma noz, E esse é o responsável pela distribuição do próprio corrente sanguínea e que mexe com as endocrinas. Aí vai entrar no campo da medicina, gente, que não é esse o foco. Mas para mostrar para vocês que o corpo reage a uma emissão de pensamento e que causa o quê? Problemas físicos depois. Você acaba, então, levando ideias erradas que te prejudicam a tua saúde sem você perceber. Só por ficar pensando coisas ruins. Só por ficar focado em determinados problemas. Tem alguns livrinhos de autoajuda que não são espírita, muito menos espiritualista, que fala, mostre o teu Deus para o teu problema, o teu Deus é maior que o teu problema, quem roubou meu queijo, meu queijo é melhor. Não importa, gente. Você tem que ter a certeza
assim como Sócrates falava para nós, que as respostas estão onde? Dentro de você. As tuas dúvidas, as tuas inquietações, as tuas aflições, elas se encontram dentro de você. Se por acaso você nessa encarnação não encontra as ditas respostas, é porque nesse exato momento você não está ainda preparado para encontrá-las, para enxergá-las. Falta-lhe conhecimento, falta-lhe preparo, falta-lhe discernimento, falta-lhe moral também. Conversem para vocês mesmos, indaguem para dentro de vocês e vejam a quantidade de vícios que nós carregamos ao longo desta encarnação. A outra já ficou registrada em nós. E muitas vezes nós alimentamos o vício do passado. Quantos e quantos amigos nossos, companheiros e até nós mesmos, não nos deixamos levar pelas facilidades da vida. Ontem conversávamos a respeito das portas largas e das portas estreitas, que nós optamos sempre de caminhar pela coisa que é mais fácil. Quantas e quantas vezes, através de envolvimentos sociais, os nossos jovens não se deixam entregar por vícios do tabaco, do álcool e tantas outras coisas. Mesmo o que eu comento agora são esses vícios, se é que pode se chamar de lícitos. Né? O que adianta você, quando passa na caixa de um supermercado uma bebida alcoólica, aparece uma luz vermelha, venda proibida para menores de 18 anos. Né? Você olhando nos olhos das pessoas, você consegue enxergar a idade que ela tem? Não, mesmo assim, ela sempre tem um amiguinho que já tem 18 anos. Então ele vai lá, compra a bebida, sai e consome depois essa bebida. Que hoje, muitos supermercados ficam até altas horas da noite abertos, quando não 24 horas, com seus freezers lotados de bebidas, chamando essas portas largas para nós, e a gente vai lá e consome. E aí, esse vício, né, esse começo, né, essa introdução no mundo do álcool, do tabaco, das famosas drogas ilícitas, a gente vai entrando, dando risada, a propaganda vem, a mídia vem, consome cada vez mais, é uma movimentação. Eu dou aula para faculdades e eu tenho um grande concorrente, que são os bares. É incrível, como cada faculdade tem 5, 6 bares em frente. Eu já fui buscar aluno para fazer prova dentro do bar. Vamos lá, que negócio, essa última chance está aqui. Ou seja, eu me preocupei com o aluno para fazer a prova. A preocupação deve ser dele. Então eu fui lá, vem cá, vamos fazer a prova lá. E ele chegou num tal estado de uma não lucidez, gente, que ele depois teve a consciência e falou: professor, eu não tenho condições de fazer a prova. Então tá, você assina aqui, fala que você veio e você tirou 0. Porque senão ele ia alegar que não veio e ele teria que dar uma segunda chance para ele. Eu já dei a segunda chance para ele. E ele assim não aproveitou. Então, são esses vícios que são tão do nosso dia a dia, tão do nosso lado. Eu lembro, há pouco tempo atrás, eu era criança, que foi uma questão de 10 anos mais ou menos, eu ia comprar cigarro para o meu pai na padaria, e as pessoas vendiam, porque me conheciam, que era filho do Ronaldo. As coisas gozadas, né, gente? E aí vai. Quantas e quantas vezes nós também não estamos agora, falamos de algo que é problemático. Todo mundo sabe que a ingestão de álcool e tabaco para o nosso organismo nos causa problemas, certo? E a ingestão, e o consumo muito grande de alimentos, gente. Eu como. Agora, o que eu como? Eu como batatinha frita, eu como hambúrguer, eu como ovo, eu como uma série de produtos, de alimentos, que acaba me prejudicando a minha saúde também. Está vendo a somatória das coisas? Eu sou do tempo que se fazia feijão com banha de porco. É uma delícia aquilo, né, gente? Minha mãe fazia. Eu via aqueles pedaços de toicinho e ela fazendo. Saborosíssima comida, gostosa, mas. E hoje, gente? Hoje a ciência, a literatura, a mídia, tudo começa a falar, de uma maneira em que nós não podemos consumir determinado tipo de alimento. Aí encontramos os vícios de um lado e os vícios do outro. Aquele grupo de pessoas que não consome nem alface. Não consumo nada que não seja orgânico, eu não consumo nada derivado de leite, nada derivado de animal. Sabe o exagero?
é vício do mesmo jeito, gente. E o pior é quando esses pais têm filhos e impedem os seus filhos que tenham uma necessidade fisiológica daquelas proteínas, daqueles nutrientes, e não dão para os filhos. Daí o filho começa a crescer, começa a ficar, né, fraquinho, porque não teve a ingestão, né, não consumiu aquele produto na época correta, na época certa. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós exageramos em tudo. Exageramos na forma de pensar, exageramos na forma de agir, exageramos no nosso dia a dia. Tudo que é exagero, tudo que é de excesso, gente, não faz bem para a nossa saúde. Não sei se vocês têm TV a cabo, hoje em dia é uma coisa muito tranquila de ter, né? Existem alguns programas, né, que falam que as pessoas acumulam muitas coisas. E é o ponto de não conseguir abrir a porta de casa para as pessoas entrarem. Tamanha forma de... Então, é um apego exagerado, né, de coisas. Então, tudo que é exagero acaba prejudicando o nosso bem-estar. Para nós estarmos bem, eu tenho que começar a ser mais ponderado. Eu tenho que começar a olhar para frente e perceber que a minha saúde, ela é muito importante. Por quê, gente? Porque Deus nos deu este corpo, desse jeito, dessa maneira que você precisava para esta reencarnação. Vamos agradecer, vamos louvar a cada manhã acordados e vamos louvar, agradeço o Pai pelo corpo que eu tenho, pela saúde que me deu, pelas forças que me possa cada vez mais me fortalecer para eu chegar mais à frente. Porque este corpo que hoje nós encontramos numa corporação masculina, numa corporação feminina, né, ela é necessário para o nosso progresso, neste momento. Aí vem a ciência, né, vem a medicina, né, cada vez mais avançada, porque o homem, né, consegue desenvolver muito rapidamente o seu intelecto, mesmo porque, por um período longo que ele ficou estagnado através do seu intelecto, ele ficou preso em trevas no período da Inquisição, que foi por volta de quase 700 anos. Então ele tem que recuperar este tempo perdido, e as coisas estão muito rápidas hoje. As tecnologias, as descobertas, as ciências nos trazem vários benefícios. Então o homem, através da sua inteligência, não tanto da sua moral, né, consegue resolver os problemas das pessoas. Então eu chego, né, a figura do paciente sai da reta e entra a figura do cliente. Eu chego e falo, eu quero ser assim, levo uma foto de uma pessoa que eu acho que é meu padrão de beleza, né, e é isso que eu quero, essa boquinha, esse nariz, parece um Frankenstein. Mas a ciência vai lá e consegue produzir esse Frankenstein para nós. Nós aceitamos e acreditamos, alimentando o nosso o quê? Nossa vaidade. Olá, bom dia. A nossa vaidade. E aí, estamos vivendo hoje em plena época de uma, entre aspas, ditadura alimentar. De proibições, né? Então, eu lembro da minha... também, há pouco tempo atrás, né, quando criança, né, eu tinha uma expressão que todos falavam para mim. Você é magro de ruindade. Nossa, lembra a expressão magro de ruindade? Né? Hoje o magro é elegante. Né? Hoje mudou o contexto. Né? E tinha, ai, como fofinha, a tiazinha apertava a bochecha da gente, porque gordinho era sentido, era foco de saúde. Não era assim que nós tratávamos as pessoas? Hoje o gordo é obeso, doente. Que coisa louca, né, gente? E eu não sou tão antigo assim para lembrar que as mudanças não foram assim, né, tão abruptas. Houve um período assim de tão curto tempo. Nós vivemos, então, um vício, um medo, um receio, né? Alimentar também, uma preocupação muito grande do que nós vamos consumir. E isso vai o quê? Atacando o nosso corpo. E cada vez mais eu começo a não querer aceitar as coisas. Eu vou procurar a seguir determinados padrões que me façam ser inserido dentro de um contexto. Gente, para quê? Seja você.
Mas, né, vamos falar aqui, nós estamos equilibrados entre homens e mulheres hoje na plateia, né? Nós sabemos que o gênero feminino é um caso à parte, com todo respeito com todas vocês mulheres, mas a beleza da mulher já é aquela, é nata. Não é isso? Assim como nós, né, com esses corpos sarados e bombados que nós temos, também somos desse jeito. Nós temos, porque o que importa, gente, não é simplesmente o exterior, mas o que está lá movimentando esta carne, movimentando este corpo. A natureza, ela é sábia. Então você não tem mais os seus 18 aninhos para ter aquele corpinho, né, de 18 anos. O tempo vai passando. Você vai conquistando, né, valores no decorrer desse tempo. Muitas vezes nós nos deixamos, né, nos enganar através de simplesmente da estética, da aparência. Quantos e quantos casos aí fora nós não sabemos de pessoas que vão buscar, né, muito mais esse exagero, né, também o vício do sexo, buscar isso em outros locais. Qual é a profissão mais antiga do mundo, gente? E por que ela existe até hoje? Porque com toda certeza alguém vai, tem demanda. A oferta hoje é até desleal, eu acho, né? Do jeito que as coisas estão fáceis, do jeito que as garotadas estão tudo num envolvimento, num libido tão à flor da pele, que é uma concorrência desleal, eu falo. Porque você tem que pagar para aquilo. Mas acontece ainda, né? Desde que o mundo é mundo. E esquecemos de enxergar, né, que tudo em nossa volta são portas que se abrem. Portas largas e portas estreitas. E eu opto por qual vou entrar. Antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, né, fomos brindados com um recado, com meu amigo Paulo, acho que todos vocês receberam também, da importância do Evangelho do Lar. Isso é um medicamento para nós também. Para que possamos, né, focar pelo menos 20 minutos durante uma semana para higienizarmos a nossa casa, cuidar da saúde da nossa casa, do nosso lar, melhor dizendo. O nome falei, Evangelho no lar, não na casa, que há diferença. A casa são paredes, são estruturas, são objetos. O lar é o que vive, quem vive e convive naquele ambiente, que transforma aquilo num lar. E por que eu estou comentando isso? Porque é um remédio para nós, para o nosso bem-estar. É o remédio para que a gente possa parar na correria que nós temos durante a semana toda, atrás da nota promissória, atrás de pagar as contas, atrás de ir ao médico, de levar não sei o quê, de cuidar. Sabe aquela correria que nós temos? Que vai nos prejudicando também. Nós chegamos extremamente extenuados no final da semana, e você não vê a hora de chegar no final de semana, quando chega o final de semana tem toda a casa para trabalhar, arrumar, limpar, visita, que vai, e você não vê a hora de chegar segunda-feira para voltar no seu ritmo. Né? É um ciclo, né, querida? É impressionante isso. E o remédio para nós é o Evangelho. A gente para, 20 minutos, gente. Ai, meia hora. Ah, não tenho tempo. Pois é. Temos tempo para tantas coisas. Será que nós temos tempo para Deus? Será que Deus se afasta de nós? Ou nós que nos afastamos de Deus? Como é que fica a história? É complicado, né? Muitas vezes, nós questionamos, né? Principalmente quando aperta o calo, como diria lá no interior, porque basta ter um problema de saúde num dos membros do nosso convívio familiar muito próximo, que a gente já bate o desespero. A gente corre para cima, corre para baixo, não sei o que, veja o que faz. Tá? Não é verdade? A gente não tem esse medo. Medo, gente. O que levou o Cozenar esta doença? Nós não sabemos. Mas será que nesta existência, a historinha do Chico, né? Será que nessa existência ele fez alguma coisa ou foi de um fruto de um passado?
Ou ainda, nesta própria existência, o meu filho caiu da moto. Caiu da moto? Como ele estava dirigindo? Nós temos exemplos de vários, temos alguns motoqueiros também, né? Mas, motociclista, perfeito, é contrário. Nós temos motociclistas e temos motoqueiros, né? 35 anos nunca caiu, né? Que bom, porque é um motociclista, é diferente. A gente vê, quem dirige sabe das aflições que a gente sente, porque tem receio de dirigir, que eles vão passando de tal forma. E a estatística fala, né? Saiu no jornal, hoje é domingo, na quinta ou na quarta-feira, de 2 a 3 óbitos por dia. Marginal é a campeã. De 2 a 3 óbitos por dia, gente. Impressionante. Então, eu busco o risco? Busco. Eu busco o risco me viciando no álcool, no tabaco, no sexo, no jogo, na comida, nos regimes, nos excessos. E ao buscar esses riscos, eu prejudico a minha saúde. Mas, se conscientemente, sou responsável por aquilo. Então, não vamos culpar o Criador ou alguém que cruzou o meu caminho e me prejudicou. Não sabemos. Nós acabamos de fazer uma determinada tarefa, aí vem o outro, desfaz aquela tarefa, você já fica assim, poxa vida. Né, já começou a trabalhar, já joguei no pensamento, na atmosfera, isso virou formas, essas formas, a equipe espiritual que tem do outro lado também, não só a equipe espiritual da luz, mas existe uma enorme, grande, mega, blaster, hiper, super equipe espiritual das trevas também, gente. Eu acho gozado que às vezes as pessoas vêm, falam aqui, pegam o microfone e falam, exatamente, temos que exaltar, falar das coisas boas, mas não podemos esquecer que nós estamos emantando, o planeta Terra não é flor que se cheire. Desculpa falar isso, mas é verdade. E quem que é o responsável por isso? Nós mesmos. Porque nós pensamos erroneamente. E aí isso fica na atmosfera e vai atrair o quê? Pessoas, espíritos, melhor dizendo, no mesmo quilate, que pensa tal qual. Então, meus queridos, saibam que também existe os Darth Vaders da vida aí, né? A força negativa que te leva também. E a partir do momento que eu pensei, plasmei, joguei, isso virou o quê? Forma, e pessoas que estão, espíritos que estão do nosso lado vão pegar aquilo para transformar aquelas ideias errôneas em malefício para aquela pessoa. E se aquela pessoa em qual eu joguei, fiz aquele pensamento, estiver apta, pensando negativamente, o que vai acontecer também? Vai receber esta carga deletéria. Foram feitos já, mas isso o cara está falando tudo balela, mas tudo bem, ele é um crente, ele acredita sem saber, então tudo bem. Não, gente, várias pesquisas já foram feitas no campo da ciência, aonde foi colocado, né, 3 pacientes, só um exemplo, né, esse paciente A ficou recebendo orações, pensamentos positivos, vibrações de um grupo de pessoas. A equipe B, ninguém ficou focando nada. E numa outra pessoa ficaram não pensando bem, mas já dá para pensar uma outra coisa, né? Que aquilo que não adianta eu não fazer eu não fazer o mal, eu tenho que não fazer, e sim fazer o bem. Resultado dos testes, a pessoa que recebeu cargas positivas teve uma melhora significativa, a que não teve nada. Então, a medicina levou, e a que teve pensamentos deletérios, teve que ter uma dose muito mais forte de medicamento para poder sair da crise. Forças do pensamento. Forças do pensamento. E isso gera em nós problemas em nossa saúde. Problemas do nosso cotidiano. Nós costumamos, né, nos saudarmos quando a gente se encontra, e a primeira coisa que a gente pergunta é como é que é. Está tudo bem com você? Você vai bem? E nós respondemos, graças a Deus, aquela coisa. E que bárbaro, né? Mas tem pessoas que você não pode nem começar a falar. Ela te vê, já se aproxima, nem te conta o que aconteceu comigo, né? E já logo aquele rosário de lamentações. E aí qual é a nossa ação?
Nos prostrarmos, pensamento em Deus e uma oração para essa pessoa. Não é fácil, mas temos que fazer essa ação. Pensamento em Deus, né, oração para a pessoa e procurar cortar o mais rápido possível, com educação, logicamente, para poder não entrar naquele ciclo, naquele pensamento deletério que acontece. Eu sei que vocês não conhecem pessoas assim, tá? Mas é um fato hipotético que existe aí fora, tá? Pessoas que só de olhar, né, já me adoro, hoje reclama porque está quente, reclama porque está frio, reclama porque não chove, reclama porque chove. Sabe aquelas pessoas? Então, é um vício, gente, que fica um vício de reclamar. Daí fica doente. Não sabe por quê. O que eu fiz? Né? Você pensou. Jesus falava, tu erras ao pensar. Uau! Que bom que nós estamos num planeta onde nós precisamos dessas cordas vocais para emitir o que nós pensamos. Porque eu estou aqui, alguns pares de olhos estão olhando para mim, e que bom que eu não sei o que vocês estão pensando de mim. Porque através do pensamento, né, a telepatia que se fala por aí, que ainda está bem embrionária. Por quê, gente? Por que nós não desenvolvemos a telepatia ainda? Por que a gente vai querer falar de mente para mente? Coisas boas? Não. Para nós não... Deus é muito sábio. Quando nós tivermos moral suficientemente boa, nós estaremos sendo convidados para uma outra orbe, há muitas moradas na casa do meu pai, para que eu possa então me comunicar com o pensamento com as pessoas, não mais pela fala. Se pela fala eu já falo mais do que devo, e o que não devo também eu falo, lembre sempre de Jesus. Não é aquilo que entra dentro de nós que é o errado, que é o ruim, mas aquilo que sai de nós. Então, será que quando eu emito um som, né, eu jogo na atmosfera alguma força de paz, amor, prosperidade, de louvor, de agradecimento? Ou ao contrário, é de cobrança, de dúvidas, de falta de caridade? Muitas vezes nós temos esses atos, né, que se já na esfera, no campo da fala, isso já fica explícito, quiçá no campo do pensamento, mente. Quantas e quantas vezes nós... mas eu não falei. Mas pensou, não pensou? Nós já estamos num estágio à frente de já não falar. Que bom que no passado nós falávamos. Nós falávamos de desafio você para um duelo. Lembra daquela frase? Minha honra contra a sua honra. Que honra? De te matar? Qual é a honra que eu tenho de te matar? Inclusive, Kardec, naquele período, 1850 e pouco, 7, tem um trecho dentro do Livro dos Espíritos, umas 4 ou 5 questões, direcionada ao duelo. Tudo bem, nós podemos trazer para a atualidade de um duelo diferenciado, mas ele estava falando explicitamente, naquele momento, do duelo assim: eu te desafio você. Escolha as suas armas, florete, sabre ou pistola. Eu participei muito, eu sei tudo isso aí, né? É impressionante, gente. E nós aceitávamos. Olha o erro aí. De pensar, de dirigir. Então, eu estou expondo a minha vida, a minha saúde, à toa. E hoje, né, eu exponho a minha saúde atrás de uma máquina, eu fico teclando meus olhos a um palmo só daquela tela. Mas agora eu tenho smart tablet, iPhone, sabe aquelas coisas todas? Que é pior ainda. Eu já cansei de ver alunos meus debruçado aqui assim, e gente, vai ficar como isso aqui depois? E nós estamos emburrecendo. Como assim? Porque num passado, você, para conseguir um emprego qualquer, precisava saber o quê? Datilografia. Vocês lembram disso? Ei, coisa boa, né? Nós usávamos o quê? Os 10 dedos. O meu dedo, sempre enorme assim, sempre ficava no meio da tecla, né? Ficava no meio da tecla. Mas você usava os 10 dedos. A, S, D, F, G, C, D, L, K, J, H. Olha que coisa agora. Né? Barra de espaço aqui. Aí veio a época da informática. Daí de 10 dedos passamos para 6 dedos. 3 de uma mão e 3 dedão e dedinho não se usava para nada, né? É só aqui. E agora eu digito com 2 dedões apenas. Só aqui. Você vai aí circulando. Eu fiquei até um pouco preocupado, que eu falei, nossa, a minha aula deve estar sendo uma droga mesmo. Uma aluna, ela chegou assim, sentou assim. Eu falei, ela só olhando. Eu falei, meu Deus, né? Eu falei, vou passar um filme, tinha programa, quem sabe, o filme todo assim.
pai. Né? Daí acabou a aula, eu fui devolver as coisas, quando saio na rua, ela atravessando a rua, assim. Eu fiquei desesperado, deu vontade de chegar para a criança e falei, meu, o que está acontecendo? Até atravessar a rua, ela não tirou o olho do celular. Daí eu encontrei com uma amiguinha dela, escuta, professor, não é sua aula. Ela, o dia todo ela é assim, a semana toda. Eu falei, o que eu vou fazer então? É o vício, prejudicando a minha saúde também. Então, olha como nós nos deixamos levar por tecnologias, por coisas atuais. Nós não ganhamos essa batalha, eu perco essa batalha. Enquanto educador, eu perdi a batalha. Né? Eu que tive que dar a presença para ela, que eu falei o nome dela, ela não respondeu, eu tive que dar a presença para ela, porque ela estava na sala. Pelo menos como corpo, ele estava na sala. Que depois ela, eu estava na sua aula, sabe essas coisas? Então, para evitar problema, eu coloquei lá a presença para ela. É triste. Como você fazer para poder despertar a atenção de uma aluna, de alguém? E do nosso dia a dia, como é que funciona isso? As aflições que a gente sente quando vê pessoas cometendo problemas sérios aí. E são bobos. E é pior quando nós, que é próximo de nós, vê a amargura no coração das pessoas, o fel escorrendo, né? A raiva, a ira, a maledicência, tudo isso que chega para nós. E você, como eu posso fazer? Nós não podemos fazer nada. Eu não posso mudar o outro. Eu posso me mudar. E quem sabe com o meu exemplo, se for alguma coisa útil, despertar a atenção do outro para que ele então possa ver, olha só, então você acha que vai dar certo. E partir dele a vontade de mudar. Responsabilidades que nós temos, gente. No final de ano, né, nós comemoramos todo ano novo, e qual que é a musiquinha? Saúde para dar e vender, não é assim? Adeus ano velho, feliz ano novo. E geralmente todo mundo faz o quê? Aquelas promessas que não cumpre jamais. Vou terminar um curso de línguas. Vou deixar de fazer tal coisa, tipo, não vou comer chocolate, eu então estou perdido. Gente, então para que você vai se punir por coisas que você sabe que não vai conseguir? Sejamos verdadeiros para conosco mesmo. E não temos que ficar preocupados com essas, né, outras superstições que ocorrem em todos esses momentos festivos. Temos que acreditar que eu sou capaz de. Pronto, vamos fazer isso. O que falta para nós, gente, como em tudo na nossa vida, é planejamento. Sabermos para onde vamos. Como chegarmos até aquele caminho, que levar neste caminho, ir adiante, então trazer, o que eu vou colocar nesta bagagem para percorrer esse caminho? Planejar. Planeja a vida da gente, procuro fazer isso, aquilo, outro. Né? É incrível quando nós planejamos, passar um final de semana na praia, aí nós levamos roupas mais quilos e quilos de roupas, eu passo o final de semana inteirinho de chinelo e biquíni, e maiô, no máximo um chapeuzinho. Não, mas eu vou levar blusa, eu vou levar vestido, eu vou levar calça, eu vou levar camiseta. Para quê? Nisso até a gente faz, são os excessos. Então foca. No nosso dia a dia é isso, gente. Eu vou me alimentar. Ok, faça uma alimentação saudável. A alimentação saudável não é simplesmente comer verdes ou coisas que não andam. Alimentação saudável é coisa ponderada. Ou exagero, né? Você vai comer uma feijoada no almoço, vai bater uma macarronada na janta. Gente, como vai esse negócio? Não vai funcionar. Faça. É que nós não temos o hábito disso. Uma boa alimentação, a primeira alimentação, uma alimentação razoável na hora do almoço. Alguma coisa entre o almoço e jantar, alguma coisa, gente, não é uma pizza, é alguma coisa, algo menor, né? Uma fruta, uma barra de cereal, um suco, uma vitamina, alguma coisa desse gênero. No jantar, algo mais leve do que você já comeu, até é sua última refeição. Então, você não pode comer exageradamente nesse exato instante, para poder ter um sono tranquilo e o seu metabolismo funcionar normalmente. Eu faço exatamente o contrário. Eu como rápido de manhã, não como quase nada no almoço, esquece almoço e janta, para mim não existe esse time, e bato aquele prato à noite. É isso que eu chego em casa, 11 e pouco da noite. E vou dormir, quando Deus quiser eu durmo, né? Vamos embora.
E aí, né? A gente segue a nossa vida. A gente segue a nossa vida, gente. Então, por isso que se faz necessário uma educação. Alimentar, uma educação saudável, uma educação de pensamentos. Vamos educar os nossos pensamentos. E na razão direta que eu tenho esse direcionamento do meu pensar, eu vou estar agindo no meu corpo físico. E agindo no meu corpo físico, eu posso levar adiante as responsabilidades que me cabem. Eu posso levar a mensagem evangélica, se a isso me cabe, de uma maneira muito mais clara, muito mais verdadeira e muito mais saudável. Estamos abertos às perguntas. Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Não? Não temos perguntas também da internet? Acho que não. A Denise e a Helene. Uma dúvida que eu tenho, você como educador, alguém que possa... Essa parte de exageros, até de utilização hoje de computadores, de celulares e tal. O ser humano, ele levou, milhares de anos para chegar no estágio da escrita, né? O que você diz disso como educador? Ou como isso é uma questão de evolução? Porque daqui a uns anos, ninguém mais vai estar escrevendo manualmente. Sim, né? Sim. Isso é uma evolução ou é uma perda de um aprendizado que a gente teve de milhões de anos, milhares de anos? Como nós comentamos, né? Houve um retrocesso dos 10 dedos para os 6 dedos e para os 2 dedões, né? E esse retrocesso vai chegar ao ponto que nós não vamos precisar mais de escrever. Ok, então chegamos no momento que a gente vai conversar telepaticamente, mas isso vai depender da nossa moral. Agora vamos sempre enxergar, né, o lado positivo da coisa. Com o advento da telefonia móvel, os famosos celulares que existem por aí, que hoje fazem todas as funções, menos do celular, que é de se comunicar, tudo bem, como é você, tal, né? Faz tudo, menos esse tipo de coisa. Trouxe para uma série de pessoas alguns benefícios de cidadania. Como, por exemplo, a partir do momento que eles criaram o torpedo de escrever, né, os surdos e os mudos começaram a se comunicar melhor. Então, eu não falo, ou a pessoa não entende a linguagem de Libra, eu escrevo alguma coisa para ela lê e sabe o que eu quero. É mais prático para ela do que pegar um papel. Ela queria pegar um papel e escrever. Não, às vezes ela tem receio da letra não ser compreendida, às vezes ela tem receio até da própria forma de escrever do português, que a nossa língua é muito difícil, e você tem formas, né, VC, BLZ, você também, que na linguagem internetês funciona. Então, a evolução do ser humano vai buscar sempre, né, um progresso básico. Agora, quais são as formas que vão nos levar a esse progresso? De que maneira que o homem demorou para escrever? Né? Quem daqui já foi para o Japão? Não, acho que ninguém, né? Mas nós sabemos que lá eles têm um ideograma, ideias escritas. Então, cada símbolo que lá contém é um elemento, então não é uma palavra, não é a letra A, quer dizer alguma coisa. A bandeira japonesa, como é que é, gente? É um retângulo com uma bola no meio, não é assim? Isso daí quer dizer Nippon, sol nascente, Nippon. Por isso que a bandeira do Japão é daquela forma, que é um quadrado com uma bola no meio, que é o desenho, que é a ideia do sol nascente. A cor vermelha, porque o sol quando nasce ele é o quê? Vermelho, depois ele vai ser laranjento e amarelo. Né? Então, o homem vai, a cada dia mais, a passos largos na ciência evolutiva. Vai descobrir técnicas, nós daqui a pouco nós não vamos precisar mais nos alimentarmos com as quantidades de alimentos que nós temos aqui. Vide os companheiros que estão na órbita terrestre, né, os astronautas, os cosmonautas, que passam meses, anos lá. Eu acho que o supermercado mais próximo está a quilômetros de distância dele. Então ele tem o quê? Pílulas, cápsulas que vão se alimentando, os nutrientes necessários para isso. Então, a própria configuração física do homem está mudando.
Crianças, né, já, o estudo científico já mostra, né, os dentistas, né, cadê a nossa amiga Denise? Denise, saiu. Né, o dente do siso, ok? Terrível, né, para quem tem, saiu, não sai, enfim. Serve para alguma coisa? Para doer, para cariar, pegar várias coisas, né, mais nada, né. Já tem uma projeção que as futuras crianças virão sem esse dente de siso. Já nascem sem. Então, já não tem mais o dente do siso. Né? E é transformação do homem. Até o próprio, você olha para uma criança de 6 meses, ela pesa já muito mais, a estrutura corpórea está se transformando também para viver nesse mundo. A própria filha, não é o tamanho dela, não é o tamanho... Enfim, a gente já percebe as mudanças que ocorrem, ou não percebemos, né? As mudanças que ocorrem do nosso lado, buscando um progresso. Só que não adianta eu bater apenas a asinha da intelectualidade, da ciência, do saber. Eu tenho que bater a asinha também da ética, da moral, da bondade e da caridade, para que as duas possam alcançar voos. Oi, bom dia. Bom dia. Você falou sobre o pensamento, né? Então, tem aquela máxima que fala da mente vazia, oficina do diabo, né? Isso. Então, como é que a gente faz para a gente continuar pensando positivamente, para a gente evitar esse que volta para a gente do negativismo? Uhum. É bárbaro, né? Porque se nós fizermos um teste aqui, agora, ó, daqui a... Quando eu falar já, todo mundo vai ficar sem pensar, hein? Vai, já. Não dá. A gente pensou. Tá? Então, nosso pensamento, ele é vivo. A toda hora nós estamos... eu vou dormir. Você está pensando também. Você sonha e vai... né? Pior ainda. Porque nós vamos onde nós realmente somos, né? Vamos nesses locais. Só que acontece o seguinte, nosso pensamento ele é vários, a toda hora, ele é contínuo, mas ele não é o quê? Uma reta, um pensamento linear. Eu acordo super feliz, contente, maravilha, sabe aquele complexo de Poliana, que tudo vai bem, não sei o quê, só que de repente chove, começou a chover, meu pensamento desce. Depois faz assim. Então, num curto espaço de tempo, sabe aqueles, como chama o aparelho que mede lá o coração, sismógrafo, como que é o negócio lá? Sabe aquele, eletro, né? Não é assim? É o nosso pensamento também. O pulsar do nosso coração é o nosso pensamento igualzinho. E o que ocorre? Como fazer, né, para não oferecer portas abertas para as pessoas, para espíritos que venham nos poluir mentalmente? Sempre que tiver um pensamento, um momento de aflição, não se desespere, porque nós estamos na Terra. Vai haver, sim, muito desespero. De aflição, de vontade de voar no pescoço. Você está na Terra, nós somos humanos. Ok? Só que nós temos também ferramentas para não focarmos tanto assim. Porque com o discernimento eu já percebi que o meu padrão vibratório baixou. Não consigo perceber isso? Percebo. Eu senti que o padrão vibratório baixou, sabe, a máxima de contar até 10, ou então aquela máxima de Emmanuel, né, que fala para Chico, coloque um copo d'água na boca, uma água fluidificada, né, tenta falar com a água na boca, você vai molhar a pessoa. Então procurar sempre respirar, para sintonizar, para tentar passar. O nosso coração é um grande instrumento que ele, conforme é a adrenalina, ele bate mais rápido, não é isso? Eu fico nervoso, fico excitado. No meu caso, eu começo a gaguejar mais do que não sei o quê. Ok? Já sou gago, nervoso, então vocês não me viram. Nossa Senhora! Mas eu paro e tenho que... Primeiro, para corrigir a fala, e eu trabalho com a fala, então eu não posso ficar nervoso, senão a mensagem não chega. Então eu tenho que voltar, baixar minha adrenalina com pensamentos positivos, focar, fazer uma breve oração. É o foco, é o jeito. Mas nós estaremos sempre abertos, as portas são largas na nossa existência. Agora, eu sei que eu não posso entrar na porta larga. Eu sei que... Então, o saber do entendimento faz com que nós temos instrumentos para não abrir as portas para a oficina negativa.
Eu percebi que eu saí do meu padrão, eu volto. Respiro, volto, saio do foco. Também o dito popular fala, quando um não quer, dois não briga. Então, o cara tá nervoso, babando, já vem. Vai lá, pega uma aguinha, não sei o quê. E agora, podemos conversar? Tá bom, vai lá, não sei o quê. E volta. Até uma hora que, então agora vamos conversar agora. São atitudes como essa, atitudes de você não enfrentamento. Enfrentar com galhardia as dificuldades é uma coisa. Agora, enfrentar a disputa é o duelo. Eu volto para o duelo. Né? Eu não posso duelar, porque a partir do momento que eu me abro, né, para o ataque, eu acabo o quê? Expondo a minha defesa. Então, eu abri para que as pessoas me agridam também. Pessoas que eu falo também são pessoas que não estão na carne. Né? São os espíritos que possam observar essa falha, essa brecha e vir colocar ideias negativas na minha cabeça. Então, sempre que eu perceber, e hoje nós estamos em condições, a esta evolução, cadê ele? Viu, Elaine? Essa evolução. Hoje eu já percebo, a quem muito sabe, muito será cobrado. Então, hoje eu já percebo que o pai não devia ter feito isso, ou pensado isso, ou falado aquilo. Aí vai o trabalho dentro de mim, algo chamado orgulho. Então tá, eu vou engolir o meu orgulho e vou voltar e pedir perdão. Opa, não é fácil. Mas é uma ferramenta. Porque se eu percebi o erro, eu tenho que acertar. Por isso que fala que muito sabe, muito será cobrado. Porque aquele que muito sabe e cometer o erro, segundo o texto evangélico, muitos açoites serão dados. E aquele que erra sem o saber, poucos açoites serão dados. Então nós temos que ter essa descoberta. Deu para entender? Obrigado pela pergunta. Temos uma pergunta lá no final. Não, é só para lembrar uma coisa que você estava falando da saúde, né? Eu tenho um amigo que está passando por um processo de quimioterapia, está passando por um processo de dor. Aí a gente pergunta, né? Como que você está convivendo com isso, né? Como que você está? Aí ele fala assim, olha, eu sei que de alguma forma eu transformei alguma célula minha boa, uma célula ruim, né? Não sei se é causas atuais ou passadas, não importa. O que eu faço todo dia, eu celebro a vida. Exatamente. Eu agradeço a Deus e celebro a vida, porque é a única coisa que eu posso fazer. Então é isso que a gente tem que fazer, celebrar a vida todos os dias, né? Logo um bom dia de manhã, né? Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de vida. E vamos em frente. E vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos em frente, enfrentando com galhardia as dificuldades, enfrentando com respeito, né? Não importa que foi o ontem, não importa o que deste ontem é muito mais próximo, mas importa que agora eu entendo que nesse momento eu preciso desse burilamento, vamos chamar assim, para que eu possa então dar um passo. Se eu faço esse burilamento com respeito, com gratidão, com determinação, com esperança, com amor e fé, o meu salto, gente, sabe aquele quando eu estico a perna e ando 2, 3 degraus a mais? Eu andei. Agora, se eu faço o contrário, eu maldizo, eu blasfemo, cadê esse Deus, enfim, sabe aquelas coisas que nós fazemos no momento de fúria? E eu vivo em um momento de fúria muito constante, esta prova que eu tive para enfrentar, vira o que para mim depois? Uma expiação. Emmanuel fala para nós, 75% da nossa existência é uma prova, gente. Nós temos que provar 75%. 25% apenas é expiação. Mas muito dessas provas, por incompetência nossa, ou incompreensão, ou falta de caridade nossa, nós transformamos essas provas em expiações. Por isso que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Mas temos todo o lenitivo do amparo do Senhor, né, que está aqui atrás de mim. Que bom que você sempre está comigo aqui, né? Jesus, que nos fortalece a cada manhã, que nos dá a garra necessária para enfrentarmos todos os desafios. Muito obrigado pela presença, tolerância e paciência de vocês para comigo. E até uma próxima, se assim Deus permitir.
momento envolvidos no amor maior. Vamos vibrar para que através de nós essas energias de amor e paz se expanda e envolva todo o planeta Terra. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no leito de dor, com sua saúde física ou emocional fragilizados, para que essas energias os confortem. Vibremos também pelos lares em desarmonia, para que a paz, o amor e o respeito estejam presentes. E vibremos pelos nossos lares, para que essas boas energias envolvam a todos que ali se encontram. E assim, Pai Eterno, lhe agradecemos por mais essa semana que se inicia. Agradecemos aos amigos espirituais pela acolhida, pelo auxílio, pelo carinho. E que possamos, no decorrer dessa semana, nos manter sintonizados com essas boas energias e estarmos sempre vigilantes com nossos pensamentos e nossas atitudes, cuidando assim da nossa saúde em todos os sentidos. Que assim seja, graças a Deus.